O telefone tocou às 2 da madrugada na casa de Sebastião, um mecânico de 45 anos que morava em uma pequena cidade do interior de São Paulo. Do outro lado da linha, a voz trêmula de sua filha Carla, que estudava enfermagem na capital. Pai, eu bati o carro. Estou no hospital. Acho que quebrei algumas costelas, e não sei como vou pagar o conserto do carro nem as despesas médicas. O primeiro impulso de Sebastião foi entrar em pânico. Sua mente imediatamente começou a calcular custos, imaginar cenários terríveis, e formular planos desesperados para resolver a crise. Mas então, algo que havia aprendido recentemente o fez pausar. Em vez de deixar a ansiedade dominar completamente seus pensamentos, ele disse à filha: Carla, filha, primeiro vamos orar. Deus está no controle desta situação. Ali mesmo, por telefone, pai e filha fizeram uma oração simples, entregando a situação nas mãos de Deus e pedindo sabedoria para os próximos passos. Foi nesse momento que Sebastião experimentou algo transformador. Quando fazemos da oração nossa primeira resposta, não nossa última opção de desespero, toda nossa perspectiva sobre as crises muda radicalmente. Esta história ilustra uma das disciplinas espirituais mais poderosas e práticas que um cristão pode desenvolver: transformar a oração de um ritual religioso ocasional em nossa resposta instintiva diante de qualquer circunstância da vida. Não se trata apenas de orar quando tudo dá errado, mas de fazer da comunicação com Deus nosso primeiro impulso diante de qualquer situação, seja ela boa, ruim, ou aparentemente insignificante. Vivemos numa cultura que valoriza a ação imediata e a solução rápida de problemas. Quando enfrentamos dificuldades, nosso instinto é correr atrás de soluções humanas, ligar para alguém que possa nos ajudar, pesquisar respostas na internet, ou simplesmente nos preocuparmos até encontrarmos uma saída. A oração, quando acontece, geralmente fica relegada ao final da lista, como último recurso quando todas as outras opções falharam. Mas há uma sabedoria profunda em inverter essa ordem. Quando fazemos da oração nossa primeira resposta, não estamos sendo passivos ou irresponsáveis. Estamos reconhecendo uma verdade fundamental: existe uma sabedoria infinita disponível para nós, uma perspectiva divina que pode iluminar qualquer situação, e um poder que pode operar além das limitações humanas. Dona Francisca, uma comerciante de 58 anos que possui uma pequena mercearia em Recife, descobriu isso durante a pandemia quando seu negócio familiar estava à beira da falência. Durante décadas, ela havia enfrentado crises comerciais da mesma forma, cortando custos desesperadamente, trabalhando mais horas, e se preocupando constantemente com o futuro. Mas desta vez, influenciada pelos ensinamentos que havia ouvido em sua igreja, Dona Francisca decidiu experimentar uma abordagem diferente. Antes de tomar qualquer decisão drástica, antes de entrar em pânico, antes mesmo de sair da cama pela manhã, ela se ajoelhou e entregou completamente a situação do negócio para Deus. Senhor, orou, eu não sei mais o que fazer. Esta mercearia sustentou minha família por 20 anos, mas agora não sei se vamos conseguir continuar. Eu entrego tudo em suas mãos e peço que me dê sabedoria para saber quais passos tomar. Foi a partir dessa oração que ideias criativas começaram a surgir: delivery de produtos básicos para idosos que não podiam sair de casa, parcerias com outros comerciantes locais, e até mesmo um pequeno serviço de quitandas caseiras que se tornou muito popular no bairro. Uma das aplicações mais transformadoras de fazer da oração nossa primeira resposta acontece nos momentos de conflito e irritação. Nossa tendência natural é reagir imediatamente quando somos provocados, criticados, ou tratados injustamente. Mas quando desenvolvemos o hábito de orar antes de reagir, descobrimos uma fonte de sabedoria e autocontrole que pode evitar palavras que machucam e ações que prejudicam relacionamentos. Professor Lima, um educador de ensino médio em Belo Horizonte, enfrentava diariamente o desafio de lidar com adolescentes desrespeitosos, pais exigentes, e uma administração escolar que não oferecia o apoio necessário. Durante anos, essas frustrações se acumularam até que ele se tornou conhecido como um professor difícil, sempre pronto para discussões e confrontos. A transformação começou quando o professor Lima decidiu implementar uma prática simples: sempre que sentia a irritação crescer, antes de dizer qualquer coisa, fazia uma oração silenciosa de 5 segundos pedindo a Deus que controlasse suas palavras e atitudes. Senhor, dá-me sabedoria para responder com amor tornou-se sua oração automática em momentos de tensão. O impacto foi surpreendente.
Quando orava antes de reagir, professor Lima descobriu que conseguia responder aos desafios com muito mais criatividade e eficácia. Alunos problemáticos começaram a responder positivamente à sua nova abordagem paciente, pais ficaram impressionados com sua capacidade de manter a calma em situações difíceis, e até mesmo a direção da escola começou a valorizar mais seu trabalho. Não foi magia, professor Lima explica. Foi simplesmente dar a Deus a oportunidade de tocar meu coração antes de eu abrir a boca. Aqueles 5 segundos de oração fizeram toda a diferença entre reagir com carne e responder com sabedoria divina. Fazer da oração nossa primeira resposta não se aplica apenas às grandes crises ou conflitos. Algumas das decisões mais importantes de nossas vidas acontecem nos momentos aparentemente insignificantes do dia a dia. Quando desenvolvemos o hábito de consultar Deus em decisões pequenas, preparamos nosso coração para buscá-lo também nas grandes escolhas. Marina, uma enfermeira recém-formada de Florianópolis, estava enfrentando a difícil decisão de escolher entre 2 ofertas de emprego. Uma oferecia melhor salário, mas exigia trabalhar em turnos noturnos que comprometeriam sua vida familiar. A outra oferecia menos dinheiro, mas melhores condições de trabalho e oportunidades de crescimento profissional. Em vez de simplesmente listar prós e contras ou seguir conselhos de familiares e amigos, Marina decidiu fazer da oração sua primeira resposta. Durante uma semana, ela dedicou tempo específico cada manhã para apresentar essa decisão a Deus, pedindo não apenas que Ele mostrasse qual escolha fazer, mas que preparasse seu coração para aceitar sua direção mesmo se fosse contrária às suas preferências pessoais. Durante essas manhãs de oração, Marina começou a perceber que estava sendo guiada não apenas sobre qual emprego escolher, mas sobre que tipo de profissional ela queria se tornar. A oração expandiu sua perspectiva além da questão imediata, ajudando-a a ver como essa decisão se encaixava nos propósitos maiores que Deus tinha para sua vida. No final, escolheu a posição que oferecia menor salário, mas que estava mais alinhada com seus valores e objetivos de longo prazo. 5 anos depois, Marina pode testemunhar que aquela decisão tomada em oração abriu portas para oportunidades que nunca teria imaginado possíveis. Uma das dimensões frequentemente esquecidas de fazer da oração nossa primeira resposta é aplicá-la também aos momentos de alegria e sucesso. Nossa tendência natural é buscar Deus quando tudo está dando errado, mas nos esquecermos dele quando tudo está indo bem. Mas há uma sabedoria profunda em fazer da gratitude e do reconhecimento nossa primeira resposta diante das bênçãos. Marcelo, um pequeno empresário de Curitiba, experimentou isso quando seu negócio de confecção começou a crescer rapidamente após anos de luta. As vendas aumentaram 300% em 6 meses, novos clientes chegavam constantemente, e ele estava ganhando mais dinheiro do que jamais havia imaginado possível. Sua primeira reação foi de euforia e orgulho pessoal. Começou a planejar expansões ambiciosas, fazer compras caras, e se gabou publicamente de seu sucesso. Mas então se lembrou de um princípio que havia aprendido: fazer da oração sua primeira resposta em todas as circunstâncias, não apenas nas crises. Marcelo decidiu pausar no meio da euforia e dedicar tempo para orar sobre sua prosperidade repentina. Senhor, orou, eu reconheço que este sucesso vem de ti. Ajuda-me a ser um administrador fiel das bênçãos que estás derramando sobre meu negócio. Dá-me sabedoria para tomar decisões que te honrem e que abençoem outras pessoas também. Essa oração de gratidão e reconhecimento transformou completamente sua abordagem ao sucesso. Em vez de expansões precipitadas, Marcelo investiu em melhorar as condições de trabalho de seus funcionários. Em vez de gastos ostentatórios, aumentou suas contribuições para obras sociais. Em vez de se gabar de suas conquistas, começou a testemunhar sobre a fidelidade de Deus em sua vida. Quando fazemos da oração nossa primeira resposta, ela se torna muito mais que um pedido de ajuda. Torna-se uma âncora espiritual que nos mantém conectados à perspectiva eterna em meio às tempestades temporais da vida. É um reconhecimento constante de que não somos os únicos responsáveis por resolver todos os problemas ou aproveitar todas as oportunidades. Seu João, um motorista de ônibus de 62 anos que trabalha no transporte público de Salvador, desenvolveu essa prática durante os anos mais turbulentos de sua carreira. O trânsito caótico, os passageiros estressados, a pressão de cumprir horários, e o medo constante de acidentes haviam transformado seu trabalho numa fonte de ansiedade crônica. Foi quando decidiu transformar cada início de jornada numa oportunidade de oração.
Antes de ligar o motor, seu João fazia uma oração simples: Senhor, este ônibus, estes passageiros, esta rota, eu entrego tudo nas tuas mãos. Que eu possa ser um instrumento de tua paz hoje, e que tu protejas cada pessoa que entrar neste veículo. Durante o trajeto, quando situações estressantes surgiam, trânsito congestionado, discussões entre passageiros, problemas mecânicos, sua primeira resposta era uma oração silenciosa pedindo sabedoria e paciência. Senhor, ajuda-me a lidar com isso do teu jeito, tornou-se sua oração automática. A transformação foi notável não apenas para seu João, mas para todos ao seu redor. Passageiros regulares começaram a elogiar sua gentileza e calma. Colegas motoristas começaram a procurá-lo para conselhos sobre como lidar com o estresse do trabalho. Supervisores reconheceram sua pontualidade e profissionalismo exemplar. Fazer da oração nossa primeira resposta também transforma nossa maneira de nos relacionar com outras pessoas. Em vez de simplesmente julgar, criticar, ou nos irritar com o comportamento alheio, podemos fazer da intercessão nossa primeira reação diante das falhas e necessidades dos outros. Conceição, uma secretária de escola em Brasília, trabalhava diretamente com uma colega que era fonte constante de conflitos no ambiente de trabalho. Esta pessoa chegava atrasada, faltava frequentemente, era grosseira com pais e alunos, e ainda criticava constantemente o trabalho dos outros. Durante meses, Conceição alimentou ressentimento e frustração, reclamando constantemente em casa sobre os problemas que esta colega causava. A mudança veio quando Conceição decidiu fazer da oração sua primeira resposta toda vez que se sentia irritada com a colega problemática. Em vez de reclamar mentalmente ou fazer comentários negativos, começou a orar: Senhor, eu não sei que problemas esta pessoa está enfrentando, mas eu peço que tu toques o coração dela. Usa-me para ser uma bênção em sua vida, e ajuda-me a vê-la como tu a vês. Gradualmente, a perspectiva de Conceição começou a mudar. Descobriu que a colega estava passando por um divórcio difícil e cuidando de uma mãe com Alzheimer. Em vez de criticar, começou a oferecer ajuda prática. Em vez de se irritar com os atrasos, começou a cobrir algumas de suas responsabilidades quando necessário. O relacionamento não mudou da noite para o dia, mas a atitude de Conceição de fazer da oração sua primeira resposta transformou o ambiente de trabalho para todos. Outros colegas começaram a seguir seu exemplo de paciência e compreensão, e até mesmo a pessoa problemática começou a responder positivamente ao ambiente mais acolhedor. Desenvolver o hábito de fazer da oração nossa primeira resposta requer disciplina e intencionalidade. Não é algo que acontece naturalmente, especialmente numa cultura que valoriza a ação imediata e a autoconfiança. É necessário treinar conscientemente nosso coração e mente para buscar Deus antes de buscar soluções humanas. Antônia, uma dona de casa de 48 anos de uma cidade do interior do Ceará, decidiu implementar essa disciplina de uma maneira muito prática. Toda vez que o telefone tocava, antes de atender, fazia uma oração de 2 segundos: Senhor, que esta conversa seja uma bênção. Quando chegava a correspondência, antes de abrir as cartas, orava: Senhor, prepare meu coração para o que vou ler. Quando os filhos chegavam da escola, antes de perguntar como foi o dia, orava silenciosamente: Senhor, ajuda-me a ser a mãe que eles precisam hoje. Esses pequenos momentos de oração, durando apenas alguns segundos cada um, transformaram completamente a atmosfera de sua casa. Antônia descobriu que estava mais presente nas conversas, mais paciente com as necessidades familiares, e mais sensível às oportunidades de ministrar amor e encorajamento. Não são orações longas ou elaboradas, ela explica. Às vezes são apenas 3 palavras: Senhor, me ajuda. Quando faço da oração minha primeira resposta, mesmo que seja rapidinha, sinto que estou convidando Deus para participar de cada momento do meu dia. É importante esclarecer que fazer da oração nossa primeira resposta não significa substituir a ação responsável pela passividade e espiritualismo. A oração não é uma desculpa para evitar responsabilidades ou deixar de tomar decisões difíceis. É, na verdade, o que nos capacita para agir com mais sabedoria e eficácia. Roberto, um agricultor de Goiás, enfrentou uma praga em sua plantação que ameaçava destruir toda a safra. Sua primeira resposta foi orar, entregando a situação nas mãos de Deus e pedindo sabedoria para saber que medidas tomar. Mas depois da oração, ele não ficou esperando um milagre passivamente.
Consultou especialistas, pesquisou soluções orgânicas, conversou com outros agricultores que haviam enfrentado problemas similares. A diferença é que todas essas ações foram tomadas a partir de uma perspectiva de dependência de Deus, não de desespero ou pânico. A oração me deu paz para pensar com clareza, Roberto explica. Em vez de correr atrás de qualquer solução desesperadamente, consegui avaliar as opções com calma e escolher a abordagem mais sábia. O resultado foi que Roberto não apenas salvou sua plantação, Butch descobriu métodos de cultivo mais sustentáveis que melhoraram a qualidade de sua produção a longo prazo. A oração como primeira resposta não impediu a ação, orientou e potencializou a ação. Quando uma pessoa desenvolve o hábito de fazer da oração sua primeira resposta, esse padrão inevitavelmente influencia toda a família. Crianças absorvem naturalmente os valores e práticas que observam em seus pais, e ver a oração como resposta instintiva aos desafios da vida cria um fundamento espiritual sólido para as próximas gerações. Família Oliveira, de Porto Alegre, experimentou essa transformação quando os pais decidiram implementar a prática de orar juntos antes de enfrentar qualquer problema familiar. Quando o filho adolescente começou a ter dificuldades na escola, em vez de imediatamente brigar ou aplicar castigos, os pais chamaram toda a família para um momento de oração, entregando a situação nas mãos de Deus e pedindo sabedoria para encontrar soluções construtivas. Quando a filha mais nova ficou doente, antes de correr para o hospital em pânico, a família fez uma oração pedindo a cura de Deus e sabedoria para os médicos. Quando surgiram dificuldades financeiras, antes de entrar em desespero, se reuniram para orar e buscar a orientação divina sobre como administrar melhor os recursos. Os filhos, agora jovens adultos, testemunham que essa prática familiar os ensinou que não precisam enfrentar os desafios da vida sozinhos. Nossos pais nos ensinaram que Deus está interessado em cada aspecto de nossas vidas, observa o filho mais velho. Agora, mesmo longe de casa, minha primeira reação diante de qualquer problema é orar. É um reflexo que meus pais cultivaram em nós. Fazer da oração nossa primeira resposta eventualmente transcende momentos específicos de crise ou decisão para se tornar um estilo de vida caracterizado pela dependência constante de Deus. É uma maneira de viver que reconhece nossa necessidade diária da sabedoria, força e orientação divinas. Irmã Carmen, uma missionária de 67 anos que trabalha com crianças carentes em uma favela de São Paulo, desenvolveu esse estilo de vida ao longo de 4 décadas de ministério. Há muito tempo aprendi que não posso fazer nada de significativo para o reino de Deus sem orar primeiro, ela explica. Não é superstição ou ritual, é reconhecimento de uma realidade espiritual. Sem Deus, nós nada podemos fazer. Esta dependência oracional se manifesta em todos os aspectos de seu trabalho. Antes de visitar famílias em crise, ora pedindo sabedoria para saber que palavras usar. Antes de preparar refeições para as crianças, ora para que o alimento seja abençoado e nutritivo. Antes de começar atividades educativas, ora para que as crianças sejam receptivas ao aprendizado. Não são orações longas, irmã Carmen esclarece. Às vezes são apenas alguns segundos de reconhecimento. Senhor, eu preciso de Ti agora. Butch, essa constante dependência oracional transformou minha vida e ministério. Vejo milagres pequenos todos os dias porque estou sempre convidando Deus para participar do que estou fazendo. Quando desenvolvemos genuinamente o hábito de fazer da oração nossa primeira resposta, os frutos são evidentes não apenas em nossa vida pessoal, Butch, em todos os relacionamentos e responsabilidades que temos. A oração nos torna mais sábios, mais pacientes, mais sensíveis às necessidades dos outros, e mais eficazes em tudo o que fazemos. Voltando à história de Sebastião, o mecânico com o qual iniciamos nossa reflexão, aquela ligação da madrugada se tornou um marco transformador em sua vida espiritualismo. O hábito de orar primeiro, que começou naquela situação de crise com sua filha, gradualmente se expandiu para todas as áreas de sua vida. 2 anos depois, Sebastião pode testemunhar sobre mudanças que ele mesmo considera milagrosas. Seu relacionamento com a esposa melhorou dramaticamente quando começou a orar antes de discutir problemas conjugais. Seus negócios prosperaram quando passou a entregar cada trabalho nas mãos de Deus antes de começar. Sua saúde se estabilizou quando começou a orar sobre seus hábitos alimentares e de exercícios em vez de simplesmente se preocupar com os sintomas. Não é que minha vida ficou sem problemas, Sebastião explica.
Ainda enfrento dificuldades, ainda cometo erros, ainda passo por situações difíceis. But agora sei que não preciso enfrentar nada sozinho. Deus quer participar de cada aspecto da minha vida, e a oração é o convite que faço para Ele se envolver. Fazer da oração nossa primeira resposta é um dos hábitos espirituais mais práticos e transformadores que podemos desenvolver. Não requer conhecimento teológico avançado, habilidades especiais, ou circunstâncias ideais. Requer apenas a decisão de reconhecer nossa dependência de Deus e convidá-lo para participar de cada aspecto de nossa vida diária. Em uma cultura brasileira que frequentemente enfrenta crises econômicas, instabilidade política, violência urbana, e tantos outros desafios, a prática de fazer da oração nossa primeira resposta oferece uma âncora espiritual que pode sustentar indivíduos e famílias através de qualquer tempestade. Não se trata de escapismo religioso ou passividade irresponsável. É o reconhecimento maduro de que existe uma sabedoria infinita disponível para nós, um amor incondicional que deseja nosso bem, e um poder que pode operar além das limitações humanas. Quando convidamos essa realidade espiritual para participar de nossas circunstâncias através da oração, descobrimos recursos que nunca soubemos que existiam. O convite está diante de cada um de nós. Em vez de permitir que a preocupação seja nossa primeira resposta às dificuldades, podemos escolher a oração. Em vez de reagir imediatamente com irritação aos conflitos, podemos pausar e buscar sabedoria divina. Em vez de enfrentar decisões importantes sozinhos, podemos incluir Deus conscientemente em nosso processo de escolha. Que possamos descobrir, como milhares de brasileiros já descobriram, que fazer da oração nossa primeira resposta não apenas transforma nossa maneira de enfrentar os desafios da vida, but nos conecta com uma fonte inesgotável de sabedoria, força e paz que pode sustentar-nos através de qualquer circunstância que a vida apresente.